Olá, tudo bem com você? Um estudo organizado pela Economist Intelligence Unit considera Buenos Aires, capital da Argentina, a cidade mais habitável da América Latina. Para comentar essa pesquisa, o JR Mundo hoje recebe o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes, Sérgio Lessa. Professor, muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazer para discutir, né, sobre a cidade, é um prazer estar aqui. Antes do nosso bate-papo, a gente lembra que todos os episódios do JR Mundo você encontra nas plataformas digitais da Record ou na versão podcast no seu aplicativo favorito. Professor, confesso que eu fiquei surpreso, porque a Argentina vive uma das piores crises econômicas da história e o estudo considerou Buenos Aires, a capital, como a cidade mais habitável, o melhor lugar para se viver na América Latina. Quais são os critérios? Eles têm 5 categorias, né, para poder estabelecer qual é a melhor cidade. O primeiro deles está associado com a questão da segurança, né? O segundo, a questão que eles levam em consideração é a questão de cultura, né, e meio ambiente, como é que é a estrutura da cidade nesse sentido. Depois vem a parte de saúde, que tem uma importância grande, a parte de educação e o que eles chamam de infraestrutura urbana, né? Então, eles vão fazendo uma pontuação de acordo com os índices e com os critérios que eles têm, e aí cada um isso vai gerando uma pontuação e no final isso dá um ranking que é onde eles vão fazendo essa diferenciação entre as cidades. E é muito curioso, né, a gente vê Buenos Aires, né, com toda a crise econômica, já que isso também é um fator, né, está muito à frente até de lugares em que a gente considera que são muito agradáveis, né, e que tem um índice de desenvolvimento bem interessante, que é, por exemplo, o caso de Montevidéu, né, que é uma cidade que a gente conhece. O Uruguai é um país mais uniforme nesse sentido, eles têm uma estrutura bastante consolidada. É curioso isso acontecer, e uma das questões que eu acho que pelo menos a mim também me chamou muita atenção, e eles dão uma pontuação muito grande para isso, né, a questão da segurança, né? E isso é um fator que eu acho que lá para Buenos Aires, nesse sentido, isso faz muita diferença. Mas é inegável que houve uma piora da qualidade de vida, porque as pessoas perderam seus empregos, há um índice de pobreza muito maior, mas eles mesmo assim conservam um legado muito forte. Sim, eles têm uma estrutura de cultura, né, e de vivência da cidade, que é um dos fatores que faz, né, esse ranqueamento e que deixa as cidades, né, dentro dessas condicionantes. E aí eu estava vendo lá, dentro da questão da estabilidade, que era essa que eu comentei, Estabilidade, no caso, seria da segurança, né? segurança, né, que é o que eles estavam comentando. O fator de não ter tanto índice de criminalidade, de violência dentro da cidade é um dos que tem o maior impacto na pontuação nesse quesito, e é um quesito que é um dos mais importantes nessa diferenciação, por mais que um dos elementos é a questão da estabilidade econômica e política, né? Ele também entra, mas ele não tem o mesmo peso que a questão da violência. Então, acho que isso já faz com que Buenos Aires, de uma certa... A gente não pode dizer que não tem nenhum índice de criminalidade, porque qualquer cidade, né, do mundo tem, enfim, mas não tem essa questão da violência armada, que é um problema bem forte, né, e bastante preocupante, né, para as pessoas, e que para eles fez muita diferença nessa escolha e nesses índices. Qual que é o peso do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, nesse estudo? E o que significa esse índice? Explica pra gente. Então, o IDH, eu achei que ele tivesse, antes de aprofundar no tema, eu achei que ele tivesse muita importância como um fator que entrasse dentro da pontuação. Mas ele não entra diretamente dentro da pontuação. Só que se você for comparar o IDH, né, que é a medição que eles fazem em relação à qualidade de vida, longevidade e tudo mais, ela está indiretamente relacionada com esse índice que foi criado. A gente percebe que elas têm uma equiparação, mas esse índice ele gerou um critério à parte, mas que usa como base o IDH. O IDH ele vai medir como é que as pessoas se sentem, qual que é a longevidade, a qualidade de vida que a gente tem dentro daquela cidade, daquele contexto. E esse outro índice vai medir de uma maneira parecida, né? Usando alguns dos critérios semelhantes, mas tendo uma própria pontuação. Por isso que não dá para a gente comparar exatamente um com o outro. 3 cidades brasileiras foram contempladas nesse estudo, que faz o comparativo entre 19 cidades. São Rio de Janeiro, que ficou em 7º lugar, São Paulo em 8º e Manaus em 13º. São cidades totalmente diferentes em aspectos urbanos, né? Muito, completamente, em termos de planejamento, em termos de estrutura, do que cada cidade oferece, né, e que ela oferta. A gente tem acompanhado, né, eu também vou muito ao Rio de Janeiro, eu frequento bastante a cidade, sei como é que é, né, o planejamento, a qualidade.
E me chamou a atenção o fato de, justamente pela questão, né, dos índices que a gente tem de criminalidade entre São Paulo e Rio, o Rio de Janeiro está à frente ainda da cidade de São É um Paulo por meio pouquinho, né? ponto. 70,5, que vai numa escala que vai de 0 a 100, contra 70 de São Paulo. Exatamente. E aí uma das coisas que mais me chamou a atenção é por que tem essa variação. Se a gente for entender e estudar, o Rio de Janeiro tem uma relação com a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, né, e dessa estrutura, que é muito diferente da nossa relação aqui em São Paulo, né? A gente tem tido um esforço muito grande, né, no planejamento urbano de expandir as áreas verdes, de trazer mais lazer para a população, etc. Mas o Rio de Janeiro ele já está no meio da natureza, né? Então acho que isso é um fator que, se você vai entender um pouco o índice, já aponta onde que está vindo essas diferenças. E o segundo o Rio passou por mais que na época deu um monte de problemas, a questão, né, da infraestrutura que foi feita para receber, né, a Olimpíada, mas eles receberam o transporte lá. Hoje em dia eles têm, né, eles ampliaram bastante a rede de transporte. E essa questão da infraestrutura, ela também tem um peso grande na hora de fazer esse ranqueamento. Então, o que eu acho? Talvez, né, se a gente abre lá e vê os índices direitinho, deve ter tido um peso maior para essas questões que sofreram um investimento na cidade. São Paulo, né, não que São Paulo não investiu, mas eu acho que a gente investiu menos perto de outras coisas que foram investidas lá no Rio de Janeiro durante esse tempo. Isso rende polêmica entre paulistanos e cariocas, muito. onde é melhor para se viver, né? Com certeza. Agora, você mencionou que a questão da segurança faz muita diferença nesse índice também. A segurança em Buenos Aires, como você mencionou, não é tão precária quanto em São Paulo e Rio de Janeiro, com quadrilhas armadas e tal. Mas são cidades com tamanhos diferentes também? Então, Buenos Aires, São Paulo e Rio, eles são um pouco diferentes, mas eles são muito parelhos em relação à quantidade de habitantes que a gente tem. O que eu acho que faz muita diferença, e isso é bem importante, eu também estive lá em Buenos Aires recentemente, no final do ano passado, né, na virada do ano, eu fui para lá. Eu já tinha ido algumas vezes e me chamou a atenção que, né, nessa última vez, eles mesmos falaram, olha, aqui você pode andar com o celular na mão, que você não vai ter problema nenhum. Né? E de fato a gente estava lá, a cidade estava muito mais cheia do que ela teve outras vezes que eu já tive lá nessa época do ano, e a gente não teve realmente nenhum problema, nenhuma intercorrência, nada. Muito tranquilo, apesar de a gente ter encontrado passeata, o pessoal fazendo protesto por conta das questões econômicas e tudo mais. Aqui a gente já não pode dizer exatamente a mesma coisa, né? Nem aqui, nem em muitas cidades europeias, né? Porque Também Barcelona, Paris, Roma são cidades onde se rouba muito, se furta muito os celulares das pessoas, né? Sim. Eu também tive esse ano, acabou que a gente teve um evento em Milão e aí todo mundo perguntou, como é que foi lá em Milão? Falei, foi ótimo, tirando que roubaram meu celular no metrô. Aí as pessoas, nossa, né, isso acontece em qualquer lugar, né? Mas aqui a gente tem esse problema do furto à mão armada, né? Que eu acho que é o que muito mais traumático, né? traumatiza e que lá para o índice tem um peso grande na hora que eles fazem esse levantamento. A gente vê que Rio de Janeiro e São Paulo, eles têm a pontuação um pouco acima da média da América Latina, mas abaixo da média global. Por quê? Se vive melhor em outros lugares do mundo? Acho que aí vem as outras questões que fazem parte, né, do índice também, que são as questões relacionadas com saúde e com educação, né? Existe uma preocupação grande, né, e isso no mundo inteiro é um índice para poder marcar a qualidade de vida. E a gente tem visto, assim, né, existe alguns avanços em relação a algumas questões, mas a gente ainda também não oferece uma educação e uma saúde de primeiro mundo aqui no Brasil, que precisaria ter muito mais investimento, uma política muito mais intensa relacionada com essas duas questões que eu acho que elas são primordiais nesse índice. Voltando à comparação Paulo e Buenos Aires, o sistema de metrô das cidades aqui é muito mais moderno do que lá, mas lá é muito mais barato. Exatamente, isso daí faz uma diferença também, né? A gente tem um custo altíssimo da população para poder circular. São Paulo, até pelo tamanho, pela proporção da cidade, né? Ela tem uma rede maior, né? Que ainda precisa ser ampliada, porque tem várias regiões de São Paulo que a gente não tem acesso fácil, e isso é uma coisa que eles veem, né? Se tem acesso fácil, se a infraestrutura ela é bem ofertada, se a rede é grande, se a população consegue circular bem.
E aqui você paga, por exemplo, se você for fazer uma ida e vinda e você não tem, né, se você não é trabalhador, etc., você paga o valor normal, que vai dar 8,80 para você fazer uma ida e vinda. Se você for comparar isso perto de um deslocamento diário, né, e a gente muito você não vai só para um lugar, geralmente você vai para outros. É um valor bastante alto que se paga, né? Mas no mundo todo, né? Eu morei em Tóquio, em Londres, o transporte é muito caro nas Sim. cidades, né? Só que então, em outros lugares, e aí aqui a gente tem esse problema. Em alguns lugares, se você vai como turista, obviamente que você acaba muitas vezes pagando mais porque você não pertence àquela rede e aí eles não dão esses descontos. Mas, por exemplo, várias dessas, na Europa eu sei que isso tem bastante. Você tem aquele passe que você consegue dentro do dia, você pode comprar o passe Passe mensal, mensal. o passe, isso, se você for pegar, né, a conta, sai muito mais barato do que o valor de você pagar, né, diariamente praticamente aquilo. Aqui no Brasil, a gente tem um pouco isso, mas se eu for comparar com outros lugares, ainda é muito pouco subsidiado esse custeio. O acesso à saúde em Buenos Aires é melhor que em São Paulo? Eu acho que ele é quase que equiparado. Então, acho que nesse fator, talvez as cidades elas estejam bem mais próximas em relação a isso. Apesar deles terem muitos bons médicos, faculdades, tem gente que vai até lá para poder estudar, né, e fazer medicina, etc. Eu acho que em termos de estrutura, né, de infraestrutura da rede de saúde, talvez esse não seja um dos índices que mais chama atenção, né, nesse comparativo. Mas a parte de cultura, eles têm, apesar da gente oferecer bastante, cultura lá é muito mais acessível para a grande população. Educação, né? Que eles tiveram quesito 100, tiveram De nota 100 nesse educação quesito. também. Isso é um exemplo de que mesmo na crise o governo continua a investir em educação? Se a gente for pegar outros países, né, que tiveram grandes transformações, muitas delas, e acho que a grande maioria, o ponto-chave de mudança é esse investimento na educação, né, em todos os níveis de educação. É uma cidade muito arborizada também, Buenos Aires, né? Comenta um pouco sobre o projeto arquitetônico da cidade. Buenos Aires, ele manteve muito essa tradição da arquitetura europeia. Tanto é que tem muita gente que fala: nossa, eu fui para Buenos Aires, parece que eu estou em Paris, andando aqui, né, com aquela arquitetura clássica, né? E é uma cidade que manteve muito a sua história a partir do momento que ela começou a se consolidar. E, ao mesmo tempo, eles também preservaram muito os recursos naturais que eles tinham. Então, se você for pegar, tem grandes áreas verdes no meio da cidade. Você tem Palermo, que é uma região enorme, que tem um super parque, que é, eu acho que comparativamente ao Ibirapuera, chega a dar umas 2 vezes o tamanho do Ibirapuera. Você pega toda a área que ele tem ali de reserva. Além de lá, ela extrapola para outras regiões da cidade, né? E aí acaba que a qualidade nesse sentido, né, em termos de convívio com o ambiental, ele é muito intenso e muito rico. E você vai falar, mas, né, como é que é o planejamento dessas cidades? Eles seguiram o planejamento espanhol, né, de quando a cidade foi fundada. Obviamente, você vai andar lá, é tudo muito retilíneo, né, Igual porque é uma área Barcelona, né? bastante plana, bem semelhante a Barcelona. A gente teve um outro modelo aqui em São Paulo, né, e mesmo no Rio de Janeiro. Algumas áreas foram adaptadas para seguir esse modelo mais geométrico, mas que, na verdade, né, não era exatamente assim que deveria seguir, porque a gente tem toda uma topografia, um relevo, etc. Mas tanto uma cidade quanto a outra é possível de ser planejada. O grande problema é que a gente em São Paulo foi mudando muito a cidade sem renovar muitas das estruturas que a gente tinha, né? E muitas vezes apagando a própria memória que a gente tinha, a cultura daquele espaço. Nunca esqueço dessa aula que eu tinha um professor meu que falou, ele estava lançando o livro, ele falava que São Paulo é um grande palimpsesto, né? Que a gente teve num século 3 tipos e 3 modelos de cidade. Certamente Buenos Aires teve um pouco de transformação, tanto é que se você anda no centro histórico você não vê, mas a partir de um dado momento eles preservam essa estrutura e você não vê grandes transformações, né, bairros inteiros se modificando, etc., como a gente tem aqui no Brasil muitas vezes. Todo mundo que chega a São Paulo, eu sou nascido aqui e morei minha vida toda aqui, fora 8 anos que eu morei no exterior, mas quem chega a São Paulo fala, pô, a cidade tem tudo, tem vida noturna, restaurantes, acesso à cultura, mas também tem aquela sensação de estar em meio ao caos, né? De não ter muito ar para respirar, de ter Uhum. o trânsito pesado. Falta identidade a São Paulo?
Não, eu não acho que falta identidade. Assim, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma identidade. O que eu acho que falta é expandir a qualidade que a gente tem, porque se a gente for ver, São Paulo é uma cidade que atende tudo que você falou, tem um monte de centros de gastronomia, a gente tem acesso à cultura, a gente tem acesso a uma série de possibilidades de entretenimento, de lazer, tem áreas de saúde, né? A gente tem hospitais referência na própria América Latina toda. Só que isso é muito concentrado dentro de né, se a gente for pegar lá o perímetro que a gente tem do centro expandido, que é mais ou menos a área do rodízio, é onde se concentra grande parte dessa infraestrutura toda que a gente tem. Se a gente expande isso um pouco, as outras áreas, né, essas regiões, a Zona Leste de São Paulo, outras áreas, a gente começa a cair muito, né, essa qualidade de vida nessas áreas. E isso acaba pesando nessa questão desse desenvolvimento. Quando eu falo identidade, eu falo em visão urbanística, assim, porque as construções aqui não seguem um padrão como em muitas cidades, né? Isso falta, só que assim, a gente já mudou tanto que eu acho que a gente tem que adaptar, né? Escolher uma identidade e permanecer com ela. Eu acho que a gente no Brasil tem uma coisa da identidade que eu acho que a gente encontrou ela de uma certa maneira, só que a gente ainda está tateando em relação a isso. Qual que seria, na minha opinião, a identidade que a gente tem arquitetônica, né? Diferente até da própria Buenos Aires, por exemplo. A arquitetura modernista ela é muito forte no Brasil, tanto é que a gente é reconhecido fora por Brasília, por outros projetos, pelo Niemeyer, né, e pelos outros, Lúcio Costa, outros arquitetos que a gente teve. A gente precisa agora começar a preservar esse patrimônio, que se você for pegar, é recente, né? O modernismo começou, né, anos 40, 50, ali naquela... A gente precisa começar a acolher essa arquitetura, preservar ela, cuidar dela e até fazer com que ela ganhe, tipo, ela já tem muito holofote fora. Por que não tornar isso, né, quando você está falando da nossa identidade, por que não resgatar tudo isso e deixar tudo isso evidente? Eu acho que é uma questão bem importante. Quando a gente fala de América Latina, pensa em unidade, entre as cidades existem mais semelhanças ou diferenças, professor? Olha, eu acho que elas têm muitas diferenças, né? Se for ver Brasil, num geral, e você comentou um pouco, São Paulo e Rio talvez fiquem um pouco fora das outras cidades e das outras, né, que a gente tem das outras capitais. Mas Manaus já é uma arquitetura muito diferente da nossa, né? E que às vezes uma vez eu estive lá, eu até achei que eles não valorizavam tanto as questões regionais quanto eles poderiam. Mas se a gente for ver Buenos Aires, apesar de, né, você fala, nossa, é muito grande como é São Paulo, tem algumas coisas, mas ela tem uma característica muito peculiar, que se você sai do centro histórico mesmo de São Paulo, já você não encontra nada muito semelhante, né? Ou do Rio, né? Esses centros históricos tem uma identidade muito marcada. Santiago a mesma coisa, né? Outras cidades que a gente tem, Montevidéu é bastante diferente e é muito interessante isso porque você muda às vezes um pouquinho, né? E às vezes até na América Espanhola, né? Todo mundo fala a mesma língua, mas originalmente, né, teve uma parte que fazia parte do mesmo governo, mas teve muitas questões identitárias que marcaram a diferença entre esses lugares. Eu acho isso muito rico, porque alguém que venha conhecer, né, aqui a nossa América Latina vai poder identificar traços da cultura que são importantes de ficarem nítidos, né, e que eu acho que isso marca, né, a história, a tradição, né, e faz com que as pessoas se sintam pertencentes àqueles lugares. Eu acho que isso é uma questão que também é importante da gente pensar. Na sala de aula onde o senhor leciona, os alunos, que tipo de ideias e propostas surgem para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Eu tenho uma coisa que a gente tem feito muito e que eu acho que tem a ver com um fator que eu acho que ele vai ser o grande primordial para todas as cidades, tá? Daqui para frente. E que eu acho que isso tem um impacto grande, inclusive, em tudo que a gente tem vivido, todas essas situações meio caóticas, né? Que é a questão da sustentabilidade. Então, o que a gente tem trazido para os estudantes para eles refletirem? Durante muito tempo, especialmente aqui no Brasil, né, isso ficou mais acentuado, é essa questão de que a natureza não anda junto com o desenvolvimento que a gente tem. Então, a gente ocupou as cidades e foi desmatando muito da natureza, foi tirando muito dessa estrutura. E aí chove, vem enchente, E aí chove, vem alagamento. enchente, né, todas essas questões que a gente acabou de vivenciar e que são bem problemáticos, né?
A gente tem discutido muito isso na aula de como é que eu posso integrar a natureza, integrar a paisagem, integrar essas coisas com cidades que sejam desenvolvidas, que elas tragam qualidade de vida, que a gente possa garantir que as pessoas se sintam melhores e mais confortáveis. E aí a gente faz, os alunos às vezes não gostam muito dessa parte de ter que fazer maquete, mas a gente pede para eles fazerem um modelo para a gente poder ir discutindo, ó, será que esse edifício não está muito próximo do outro, né? Que aí eu começo a perder essa qualidade da pessoa ter circulação de vento adequada, que ela tenha uma insolação adequada nas residências, nas unidades dela. Será que está faltando verde? Será que se a gente fizer pequenos ajustes a gente não consegue qualidade? E aí a gente também coloca eles para discutirem junto a questão de mobilidade. Então, entendendo que fazer arquitetura e fazer a cidade, desenhar a cidade, envolve a gente acolher e entender, né, esse diagnóstico do urbano, como é que a cidade se relaciona com esses projetos e como é que esses projetos podem melhorar a cidade, né? E eu acho que essas coisas, né, essa mentalidade, para que a gente possa ter sucesso, a gente precisa fazer com que tudo esteja caminhando, né, nessa integração e dando qualidade para todo mundo. E que cidade do mundo seria um exemplo? Eu morei em Londres e passei já algum tempo em Nova York também. Para mim fica muito nítido. Nova York são os arranha-céus, os corredores de vento, apesar de ter o Central Park, não tem verde muito nas ruas, assim. E Londres é uma cidade que não está tão verticalizada e que tem parques por todas as partes. Então, pelo menos se não fosse o clima tão ruim, né, o lovely weather de Londres, a vida em Londres parece ser muito mais agradável, deve ser uma cidade muito melhor para se viver do que Nova York, por exemplo. Qual cidade é exemplo, na opinião do senhor? Então, eu acho as cidades que têm mais essa escala humana, né? Essa escala que a gente, o modelo nova-iorquino, né, desse grande adensamento, da gente ter uma concentração muito grande de população, eu acho que ela não é o melhor modelo para a gente poder implantar. Os modelos das cidades europeias nesse sentido, né, se a gente for ver, tinha várias, né, das cidades europeias que estavam lá no top números rankings, elas trazem uma qualidade de vida muito melhor para a população nesse sentido, onde a gente consegue vivenciar melhor, a gente tem maior integração com as áreas verdes. Nova York é exatamente o que você comentou, ela está muito concentrada ali naquela região do Central Park, do entorno dela, né? Se a gente começa a pegar e abrir o mapa ali, não que não tenha outras regiões que têm vegetação, tem, mas você percebe muito menos, né, essa convivência. E, como você comentou, Londres é uma cidade que eu também sou apaixonado por ela, porque eu acho que ela tem uma qualidade grande, tem muito verde, você tem acesso muito fácil à questão da cultura, então tem muito museu que é aberto para a população, que E eles não... ocupação do espaço público, né? E eles usam o espaço público, e isso faz toda a diferença para a qualidade de vida da população, né? Eu acho que essa vivência ela é bem importante. Que caminhos o Brasil teria que seguir em suas principais cidades, no curto e médio prazo, na sua opinião? A gente tem um recurso natural que é todo mundo, né? Tipo, a gente fala, a gente tem a Amazônia, e de fato a gente tem a Amazônia, tem um monte de outros biomas que a gente precisava recompor e a gente tentar pensar de uma maneira diferente e fazer com que isso faça parte desse cotidiano das pessoas, para que a gente possa trazer essa diferença identitária que você mesmo comentou, né? Que eu acho que ela é um item importante. O segundo, eu acho que é começar aqui a gente ter uma forma diferente de lidar com a questão da segurança, né? Eu acho que a gente precisava repensar algumas questões, entender um pouco talvez esses modelos. Por que Buenos Aires, então, você pode andar lá e quase não tem assalto, né? Não vejo, não tem grandes notícias Isso em não é relação a cultural? isso. Eu acho que sim, né? Acho que também tem uma... E aí volta para aquela questão, será que não é a educação que vai fazer a grande diferença a longo prazo, né? E aí eu acho que vem esse fator. Todo lugar que investiu na educação teve uma mudança significativa em relação aos modelos que elas têm, em relação à qualidade de vida das pessoas, né? Elas se transformaram. A gente pode estudar os tigres asiáticos e todos eles, né, tiveram um grande foco nessa questão, né, da educação como sendo um transformador desse contexto todo. Tá bom, professor. Muito obrigado pela participação aqui no JR Imagina. Mundo. Obrigado a vocês. O JR Mundo fica por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma entrevista especial. Lembrando que você pode acessar todos os episódios do JR Mundo nas plataformas digitais da Record ou na versão podcast no seu aplicativo favorito. Obrigado a você que nos acompanha.